Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Que jogaço de tênis, hein? Que partida fantástica! E vitória de novo, a Djokovic avançando às semifinais do Open. Mais uma vitória contra o Taylor Fritz, coitado, né? Tipo, ó, mais uma derrota contra o Djokovic e agora são 11 jogos, 11 derrotas, né? E é cruel, né? Porque o jogador é muito bom, né? O Fritz, você vê até pelo jogo, foi difícil, né? Eu assisti pela ESPN e assim, eu não gosto de ficar aqui discordando dos comentários, né, dos que estão lá, né? Tipo, o Fernando Góes é o comentarista, eu adoro ele, pra mim é o comentarista favorito da ESPN. Eu acho assim, que ele falou, comprou mais do Fritz aquela questão de variação, né, de ir mais pra rede, de ir lá jogar numa curta, mas eu discordo e eu não acho que a tática do Fritz estava errada. Inclusive, se você olha os números, foram 130 pontos pro Djokovic, 126 pro Fritz. Essa partida ela não foi tão desnivelada, ela foi decidida nos pontos decisivos. E aí é aquela história, né? Às vezes você tem, obviamente, oportunidades perdidas, mas às vezes você tem um cara que fica gigante nesses momentos. E pra mim foi muito mais isso pro Djokovic do que pro Fritz. Pra mim, se houve um momento que o Fritz jogou mal e pecou, foi depois que ele quebrou o Djokovic no segundo set no 5-5, aí ele é quebrado no game seguinte. Aí foi, pra mim, o pior momento do Fritz na partida. De resto ali, eu acho que é aquele negócio, 4-7, na hora que ele é quebrado, tá sentindo a pressão, o Djokovic tá ali, não largou osso de jeito nenhum, mas eu fiquei impressionado pelos dois match points que o Fritz salvou, porque ele jogou uma barbaridade, né, sustentando as trocas no fundo de quadra. E você olhando as trocas no fundo de quadra, óbvio que a maioria das trocas longas, elas estavam indo para o Djokovic, né, ele é um cara que é mais sólido, ele erra menos, né, ele controla melhor o direcionamento dos golpes, ele contra-ataca muito bem. Mas assim, a estratégia do Fritz rendeu ele 46 bolas vencedoras contra 32, né? Então assim, e detalhe, o Fritz teve mais bolas vencedoras do que erros não forçados. Então, o nível de tênis que ele apresentou aí foi muito alto, né? Ele jogou muito bem, ele sacou muito bem, principalmente a partir do terceiro set. E assim, é um jogo difícil, né? Tipo, eu acho que ele fez um jogo muito bom, ele vendeu caro, mas, assim, do outro lado tem um cara que, assim, ele ataca principalmente essa questão dos pontos do jogo do Fritz que ainda faltam refinar mais, né? Principalmente essa questão de movimentar, de se defender um pouco mais. E acho que o Fritz deu uma melhora nisso, né? Tipo, comparar ele com o que a gente via, por exemplo, ano passado, principalmente no primeiro semestre, ele tá se movimentando melhor, ele tá batendo melhor em movimento. E acho que, assim, a gente viu um jogo de altíssimo nível de tênis, mas no momento decisivo, no momento que aqueles pontos que decide para quem vai os games, né? Aqueles pontos ali chaves, né? Aí é que o Djokovic brilha, né? Tipo, 2 de 13 nos breakpoints pro Fritz, né? Parece que o Fritz perdeu de igual a bola que o Shapovalov teve para fazer 4-0 no terceiro set contra o Sinner, não foi o caso. O Fritz, ele na maior parte do tempo não conseguiu jogar, o Djokovic jogou no nível surreal. Ele pressionou o Djokovic quase todos os momentos ali do jogo. Então, assim, foi um jogo de tênis muito bom, de muita qualidade. E o Djokovic jogou uma barbaridade, né? Tipo, a gente tem que parar pra pensar, né? Tipo, 38 anos e meio, assim, já quase meio, né? Ele é de maio, né? Mas, cara, é impressionante que o Djokovic tá jogando de tênis nessa altura da carreira, né? Tipo, cara, 38 anos, o cara chegou a todas as semifinais de Grand Slam. São 53 na carreira, tipo. 53, né? Tipo, imagina, você faz 13 anos sendo semifinalista de todos os grandes slams em sequência. Você faz 52 semifinais, não 53. Então, isso é o tamanho do Djokovic, dos números que esse cara construiu, a regularidade, a consistência. E a verdade é que, assim, tirando o Alcaraz e o Sinner, ele ainda é o melhor, né? Tipo, a gente tem, finalmente, dois tenistas que foram capazes de destronar o Big Free. Tudo bem, dois aposentaram e um já tá com 38. Quando tava com 36, 35, ainda era o dono do tênis, né? Mas fato é que, assim, é aquela história de você falar, né, o quão bom o cara é. A gente vê nos jogos de hoje, né? A gente não tá falando de um cara qualquer, o Taylor Fritz. Ele é o número 4 do mundo. E eu não vou dizer que aqui é acidental, né? Tipo, os caras que estão atrás, vocês acham que eles merecem essa posição mais do que o Fritz? Hoje eu não consigo dizer, pela consistência, pelo que o Fritz vem jogando, principalmente em quadras duras. Eu não consigo colocar dessa maneira. E hoje foi a partida ali que eu acho que pecou talvez no saque, né? Principalmente no segundo set, colocando muito pouco o primeiro saque em quadra.
Mas num contexto geral, eu acho que, por exemplo, uma das grandes qualidades do Fritz é o backhand, né? E ele sustenta bem o backhand, só que hoje, né, o backhand cruzado, ele tá enfrentando o backhand do Djokovic, né? Tipo, nesse aspecto, tipo, pra mim o backhand do Fritz talvez seja top 10 da atualidade, né? Só que ele tá enfrentando o top 1, né? Tipo, ali, assim, o backhand do Djokovic hoje talvez seja inferior ao do Sinner, né? Acho que dá pra colocar dessa maneira. O Zverev, né, até no bom dia tá ok, né? Mas, assim, o backhand do Fritz é muito bom, mas pra enfrentar um cara do nível do Djokovic, não dá. Você viu quanto o Marat passou por cima do backhand, que é bom também do tcheco, mas o Fritz conseguiu passar por cima. Eu acho que ele conseguia nivelar o jogo no forehand, né? Porque no forehand o Fritz acelerava, o Fritz metia a mão na bola, causava muito estrago, né? E assim, eu acho que o Fritz, quanto mais ele consegue ser agressivo com o forehand, melhor ele joga. Foi ali o momento tanto do terceiro set. O terceiro set do Fritz, fenomenal, né? O cara conseguiu 15, na verdade 18 winners contra 6, né? Tipo, você tem ideia do quão efetivo ele foi na linha de base. Então, eu discordo do Fernando Góes da estratégia do Fritz ter sido errada, de que faltou tentar algo novo, porque eu acho assim, se ele tentar fugir para variação, se ele tentar fazer essas coisas, eu não acho que ele vai ter tanta efetividade se não meter na mão no fundo de quadra. E ele conseguiu causar estrago no Djokovic de certa maneira. A questão é sustentar. E assim, ele, sendo o número 4 do mundo, sustentou por 4 sets, por 3 horas e meia. Mais do que, por exemplo, os adversários anteriores do Djokovic conseguiram, enfrentando um Djokovic ainda mais frio, oscilando mais. Mas a questão é, né? Tipo, chegou no momento chave, né? O Djokovic cresce, né? E ali a gente vê até por aquele game final do jogo, pelas devoluções que ele conseguiu, colocando a bola em quadro o tempo inteiro, tentando induzir o Fritz ao erro. E é surreal o que ele conseguiu fazer nesses momentos. Só acho que foi triste o jogo acabar numa dupla falta, o próprio Djokovic fala isso. E assim, é uma frustração pro Fritz, evidentemente, perder um jogo assim. Faz parte da carreira do tênis e tem esse tipo de freguesia cruel, né? Tipo, o Monfils, ele tem muito talento, qualidade e é crueldade, né? O cara ter 20 derrotas em 20 jogos contra o Djokovic. A mesma coisa vale pro Ferrer contra o Federer. O Ferrer, 17 jogos, perdeu todos os 17. Então, o próprio Roddick contra o Federer não é uma rivalidade que o Federer ganhou todos os jogos, mas 21-3 contra um ex-número 1 do mundo e campeão de Grand Slam é uma crueldade, né? Tanto é que o Roddick contra os outros membros do Big Three conseguia jogar melhor, mas contra o Federer não conseguia. Então, assim, tudo na vida é caixa de jogo também. E o Fritz é um cara que, a meu ver, ele mostra personalidade, mostra qualidade, vendeu caro o jogo, mas a verdade é que, assim, ainda não tá pronto para ganhar do Djokovic, pelo visto. E teremos mais um Djokovic Alcaraz, né? E eu acho que a gente pode ter um grande jogo, né? Para mim, a dúvida não é tenística, né? Eu não acho que o Djokovic precise provar que tem tênis para ganhar do Alcaraz. Ah, porque tá com questão dos 38 anos de idade. Tecnicamente falando, é só lembrar no início desse ano no Australian Open, o Djokovic já ganhou do Alcaraz este ano de 2025, inclusive um Grand Slam em quadradura. Então, não tem argumento melhor para mostrar. O Djokovic pode ganhar do Alcaraz, mas para mim a única coisa que me coloca dúvida na cabeça é: terá pernas para conseguir aguentar a intensidade desse jogo? Porque aquele jogo do Australian Open eu já tinha falado, pode ter a ver com a lesão, né? Mas eu senti o Djokovic com o tanque esvaziando bastante no final da partida, né? Enfrentar o Alcaraz é um desafio físico muito duro, né? E aí eu fico pensando hoje, né? O quanto do Djokovic ter ali dado uma desacelerada no terceiro e no 4 set não tá relacionado ao físico, né? No final do jogo ele tá lá correndo, se defendendo, né? Mas a questão é, o Djokovic, né, é um cara que, assim, com 38 anos e meio, cedo ou tarde, ele vai desgastar mais rápido do que os adversários. Ele já fala isso em coletivos, que ele não tá tendo pernas e físico para acompanhar mais o Sinner e o Alcaraz. A questão é, terá isso para enfrentar o Alcaraz? 2 dias de descanso. Hoje teve um jogo duríssimo, né? Enquanto o Alcaraz passeou contra o Lerret, que é menos de 2 horas, foram 3 horas e 30, metendo a mão na bola contra um dos maiores porradeiros desse tour, né? Então, assim, ele teve um confronto, obviamente, muito mais complicado, muito mais enjoado, mas ele avança, né? E a pergunta que não quer calar é essa, né? Como vai ser esse jogo contra o Alcaraz? Do ponto de vista tático, eu não tenho dúvidas que o Djokovic ele tem respostas, né? Mas a questão é do ponto de vista físico, porque mais do que nunca, o Djokovic hoje, ele não é mais o número 1 porque tecnicamente foi superado. Tecnicamente em 2026, ele foi lá e venceu, 2023, quer dizer, né? Ele conseguiu vencer tanto o Alcaraz e do Sinner em sets diretos na ATP Finals, e já eram bons esboços do que eram, do que são, melhor dizendo, os tenistas da atualidade, né?
ele não tá ali porque é físico, gente. Ele não tem a explosão de antes, ele não tem a mesma agilidade, velocidade de antes, ele gera menos potência que antes, né? Tudo agora na base da inteligência e de uma técnica extraordinária. E a questão é, o quanto que ele ainda sustenta isso, a gente não sabe. Pra mim é um negócio surreal. O cara foi semifinalista em todos os grandes lãs do ano até agora. Vai ser o oponente do Alcaraz e a verdade seja dita, né? Depois do Sinner, né? Você acha mesmo que o Alcaraz teme mais algum adversário do que o Novak Djokovic, né? Tipo assim, você pode até falar, o Mikael Ymer, que ganhou 2 vezes do Alcaraz em 2 jogos. Não vale, né? Tipo, o Davi Goffin também é uma pedra no sapato do Alcaraz, mas em quadradura, a gente tem que lembrar, 3 jogos entre os dois, 3 vitórias do Djokovic. Então, a chance do Alcaraz encerrar um tabu também, mas por outro lado, é um Djokovic que, assim, tá jogando um tênis maravilhoso e mais uma vez surge a oportunidade de, quem sabe, ir a uma final de Grand Slam. É ver o que acontece, é ver se o Djokovic tem aí a capacidade de voltar na final de um Grand Slam mais uma vez, tipo, depois de... Poxa, pra pensar, né? Tipo, desde o Wimbledon do ano passado, né? Mas aos 38 anos chegar à final de Grand Slam é um negócio surreal. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.